Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz e com saúde. Eu, professor Maurício, dando continuidade ao estudo da geometria analítica, vou trazer nesta videoaula alguns exercícios sobre a distância entre dois pontos, ok? Eu vou trazer para vocês exercícios bem introdutórios mesmo, para vocês verem que esse assunto não é um assunto difícil. É um assunto, aliás, extremamente simples dentro daquilo que a gente vai estudar no terceiro ano do ensino médio, tá? Então vamos lá, sem mais delongas. O primeiro exercício diz o seguinte: calcular a distância entre, no item A, os pontos A de coordenadas 3 e 7 e B de coordenadas 1 e 4. Eu costumo sempre dar a seguinte dica. No ponto A, então eu tenho 3 e 7. O 3 é o valor da abscissa do ponto A. Eu chamo então de XA. E o 7 é a ordenada do ponto A. Então eu chamo de YA. Certo? O 1 é a abscissa do ponto B. Então eu chamo de XB. E o 4 é a ordenada do ponto B. Então eu chamo de YB. Certo? Então o que eu vou fazer? Para determinar a distância entre os pontos A e B, eu vou fazer o seguinte: eu vou calcular a raiz quadrada pela formulinha de ΔX elevado ao quadrado mais o ΔY elevado ao quadrado. Certo? Muito bem. Então, ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Então, vamos lá. Então, a distância entre os pontos A e B vai ser igual. Quem é o ΔX? O ΔX nada mais é do que o XB menos o XA. Então, é x de B menos x de A elevado ao quadrado mais. Quem que é o ΔY? É o y de B menos o y de A. Então, YB menos YA elevado ao quadrado. Certo? Então, eu tenho que a distância entre A e B vai ser igual a raiz quadrada. Vamos substituir os valores. Quem é o x de B? Olha aqui, é 1. E o x de A? É 3. Então, eu vou fazer 1 menos 3. Ok? Então, eu vou fazer 1 menos 3 elevado ao quadrado. Mais, vou fazer YB menos YA. Ou seja, 4 menos 7. Então, 4 menos 7 elevado ao quadrado. Então, eu tenho que a distância entre os pontos A e B vai ser igual a raiz quadrada. Observe, 1 menos 3 dá menos 2 elevado ao quadrado, mais 4 menos 7 dá menos 3 elevado ao quadrado. Qualquer número negativo elevado ao expoente par dá sempre positivo. Então, eu tenho que a distância entre os pontos A e B vai ser igual a raiz quadrada, menos 2 ao quadrado, 4, e 3 menos 3 ao quadrado, 9. 4 mais 9, eu tenho raiz quadrada de 13. Então, a distância entre A e B é raiz quadrada de 13. Beleza? Como 13 é um número primo e não é um quadrado perfeito, eu não tenho o que fazer. Eu deixo na raiz mesmo. Então, é um número irracional, raiz quadrada de 13. Observe que, independentemente da ordem que eu faça, olha, aqui eu fiz XB menos XA. 1 menos 3 deu menos 2. Na hora que eu elevo ao quadrado, dá 4. Se eu fizesse daqui para cá, XA menos XB, 3 menos 1, daria 2, positivo. Ao quadrado também dá 4. A mesma coisa acontece com o ΔY. Eu fiz 4 menos 7, ou seja, YB menos YA. 4 menos 7 deu menos 3. A hora que eu elevei ao quadrado, deu 9 positivo. Se eu fizesse o contrário, 7 menos 4 daria 3. Elevado ao quadrado também daria 9. Então, não importa a ordem que você faça, desde que você faça ΔX, ou seja, x menos x, e ΔY, y menos y. Certo? Beleza? Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Então, vamos fazer o item B. Então, eu tenho eu quero calcular a distância entre os pontos A, 3 e menos 3, e B, menos 3 e 3. Então, eu tenho que o 3 é o x de A e o menos 3 é o y de A. Eu tenho que o menos 3 é o x de B e eu tenho que o 3 é o y de B. Certo? Então, vamos jogar na formulinha. Então, vamos lá.
Então eu tenho que a distância entre o ponto A e o ponto B. Observe. Então eu tenho raiz quadrada, ΔX menos ΔY. Então vamos lá. ΔX ao quadrado menos ΔY ao quadrado. Então vamos lá. XB menos XA. Então x menos x, ó. Menos 3 menos 3. Então eu tenho menos 3 elevado ao quadrado. Menos 3 elevado ao quadrado. Mais o ΔY, ou seja, YB menos YA. Tome cuidado, porque eu vou fazer 3 menos o menos 3. Olha o que acontece aqui. Aqui eu vou ter uma regrinha de sinal. Então eu tenho que a distância entre as coordenadas A e B, ou entre os pontos A e B, vai ser raiz quadrada. Menos 3, eu somo e conservo o sinal. Dá menos 6 elevado ao quadrado. Mais. O que acontece aqui? Menos vezes menos vai dar mais. 3 mais 3 dá 6. 6 elevado ao quadrado. Então eu tenho que a distância entre A e B vai ser igual a raiz quadrada de menos 6 ao quadrado, que é menos 6 vezes menos 6, que dá 36, e 6 ao quadrado, que dá 36. 36 mais 36 vai dar raiz quadrada de 72. 72 não é um quadrado perfeito, então não tenho como extrair essa raiz quadrada, mas tem como eu simplificar. Ou seja, se eu pegar o 72 e fatorar ou decompor em números primos, 72 é um número par, então eu começo dividindo por 2. 72 por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Como eu tenho a raiz quadrada, então eu tenho que raiz quadrada de 72 é igual a 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, vezes o 2, vezes 3, que é 3 ao quadrado. Quem está ao quadrado sai da raiz. Então, esse 2 sai da raiz, esse 3 sai da raiz, e esse 2, que tem o expoente do radicando diferente do índice, fica na raiz. Então, 2 vezes 3 dá 6 raiz de 2. Então, raiz quadrada de 72 é a mesma coisa que 6 raiz quadrada de 2. Beleza? É isso aí, pessoal. Então, eu trouxe para vocês um primeiro exercício que é para calcular a distância entre dois pontos de uma forma direta. No segundo exercício, eu vou trazer para vocês um exercício um tanto diferente. Ele diz que a distância do ponto A, de coordenadas A e 1, ao ponto B, de coordenadas 0 e 2, é igual a 3. Calcule o valor da abscissa A. Então, o que ele quer que você determine no exercício é o valor desse A, dessa incógnita A. Então, vamos aqui jogar a fórmula da distância. Então, a distância entre A e B vai ser igual a raiz quadrada, vamos lá, de xb menos xa elevado ao quadrado, que é o ΔX, mais o ΔY. Então, yb menos o ya elevado ao quadrado, certo? Então, eu tenho aqui que a distância entre A e B. Vamos substituir? Quem que é o x do B? O x do B é 0. Então, eu tenho raiz quadrada, vamos lá, de 0 menos. Quem é o x de A? É A. Então, 0 menos A elevado ao quadrado, mais. Quem é o y de B? É 2. Então, 2 menos o y de A, que é 1, ao quadrado. Quanto que vale a distância entre A e B? Ele diz que a distância entre o ponto A e o ponto B é igual a 3. Então, eu já vou substituir aqui, ó, que a distância entre A e B é 3. Então, vai ser raiz quadrada de 0 menos A dá menos A elevado ao quadrado. 2 menos 1 dá 1 elevado ao quadrado. Então, eu tenho aqui 3 igual a raiz quadrada. Menos A ao quadrado é menos A vezes menos A, certo? Que vai dar A ao quadrado. E 1 ao quadrado é 1. Eu tenho uma equação irracional. Lembrando que em toda a equação, tudo que eu faço de um lado da equação, eu faço do outro, para não desequilibrar a equação. Para eu, então, eliminar essa raiz quadrada, eu elevo ambos os lados ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 9. Quando eu elevei esse lado ao quadrado, eu vou cancelar esta raiz com esse quadrado. E no caso de cá, vai sobrar A ao quadrado mais 1.
Então eu tenho uma equação. Eu vou isolar este a ao quadrado. Esse 1 que está somando aqui, eu vou subtrair de ambos os lados da equação. Certo? Vou fazer aqui em cima. Então eu tenho 9 menos 1 é igual a ao quadrado. 9 menos 1 dá 8. Então eu tenho a ao quadrado é igual a 8. Qual é a operação inversa da potenciação? É a radicessão. Então o a é mais ou menos raiz quadrada de 8. Eu ainda posso simplificar esse 8, né? 8 decompondo em fatores primos, 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então eu tenho que a raiz quadrada de 8 vai ser igual a 2 vezes 2, 2 ao quadrado, vezes o 2 que sobrou aqui. Então raiz quadrada de 8 é igual. Esse 2 que está sendo elevado ao quadrado, ele sai da raiz, porque o expoente do radicando é igual ao índice. Então esse sai da raiz. E esse que tem o expoente diferente do índice continua na raiz. Então dá 2 raiz quadrada de 2. Então o a é mais ou menos 2 raiz quadrada de 2. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e até a próxima.